Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, muito boa noite. Nós estamos adentrando a sua casa nesta noite mais cedo, às 18 horas, para compartilharmos dos nossos estudos bíblicos de quinta-feira. Nosso culto é gravado aqui na igreja e transmitido simultaneamente intermédio do Facebook, mas sem a presença dos irmãos, devido ao decreto do governador do estado, impedindo a realização de cultos presenciais, de forma que nós estamos atendendo, a ordem aí, estamos fazendo os nossos cultos na igreja, porque nós temos toda a aparelhagem, preparada aqui. E não seria justo irmos para casa, fazemos em casa, se nós temos aqui a aparelhagem e podemos fazer desta forma, atendendo, é claro, as orientações que nos são dadas, tanto de distanciamento quanto de uso de álcool gel, e não ser um culto presencial, mas tão somente transmitido via online, Facebook, para os nossos irmãos. Amados, nós vamos iniciar hoje uma série de estudos sobre o discipulado. Então, você se prepare, anote os textos que nós estaremos lendo aqui, esteja estudando, prestando muita atenção, e que você nos acompanhe nesse período. Vai ser um período muito bom para a nossa edificação espiritual, para o nosso crescimento espiritual neste tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento, nesse tempo em que as coisas estão muito difíceis para todos nós, para aqueles que estão com problema de saúde, para aqueles que estão ficando só em casa, para aqueles que não estão podendo trabalhar, abrir o seu comércio por causa da pandemia. Nós temos que estar orando muito nesse sentido, irmãos. Não podemos permitir, em nome de Jesus, que uma catástrofe maior se instale no nosso país, se instale na nossa nação, trazendo fome, trazendo dor para a vida das pessoas, Precisamos clamar pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela intervenção do Senhor nesse tempo em que nós estamos vivendo, porque Ele é o Deus que ouve as nossas orações, Ele é o Deus que atende ao nosso clamor, e nós precisamos viver intensamente Cristo Jesus nesse tempo, e mais do que em qualquer outro tempo que nós já temos vivido, vivenciarmos a palavra do Senhor nosso Deus e termos um comportamento de verdadeiros discípulos de Cristo Jesus sobre a face da terra, para trazer a paz de Cristo sobre a face da terra, para trazer o amor de Deus sobre os corações e principalmente para trazer o objetivo maior que Jesus Cristo operou lá na cruz do Calvário para a humanidade: a salvação, o perdão de pecados e a vida eterna. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus neste momento. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos Teus servos. Estamos aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, adentrando a casa de cada um com a Tua palavra, com os Seus ensinamentos, adentrando a casa de cada um, Senhor, com a sua gloriosa paz, para que reine paz dentro de nossos lares e prosperidade na vida dos seus filhos. Ó Deus Todo-Poderoso,
recebe neste momento o nosso louvor, a nossa adoração e fala conosco, porque nós queremos ouvir a sua voz. Queremos, ó Deus, nesse tempo ser edificados, casa espiritual. Queremos neste tempo, como discípulos teus, ser arregimentados para toda e qualquer batalha que nós tenhamos que enfrentar daqui para frente, sabendo que o Senhor está conosco e que o Senhor estará pelejando por nós e estará nos concedendo a vitória através de seu Filho Jesus Cristo, na ação gloriosa do seu Santo Espírito. Nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, prepara-nos para este tempo, através da tua palavra, através dos teus ensinamentos. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. E como sempre, né? E não poderia faltar, o Amandinho está aqui conosco, e nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos agora, né? Vamos louvar ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar com o número 23, a começar em mim. Aleluia, a começar sempre em mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Aleluia, Jesus. A começar em mim, abra o seu coração, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, abra o seu coração, deixa o Senhor fazer uma grande e gloriosa obra na sua vida, para que você se sinta em paz, se sinta um com a família de Cristo Jesus, que é a igreja. Aleluia. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão. Aleluia, Jesus, perdoa. Para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Número 48. Há momentos. Há momentos que na vida fica difícil, mas os senhores vêm sempre a nosso encontro. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E Ele nos ajuda a carregar
tem misericórdia de nós, Senhor, e ouve o nosso clamor. Tem misericórdia de nós e ouve as nossas orações. Só o Senhor é Deus. 223, faz tempo que a gente não canta esse, e estou seguindo a Jesus Cristo. Aleluia. Discípulo de Jesus, segue a Jesus Cristo sempre. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus é o guia. Atrás não volto, não. Se me deixares os pais e amigos, e me cercarem muitos perigos. Se me deixarem meus pais e amigos, atrás não volto, não. Depois da luta vem a coroa e a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não. Atrás não volto, não. Jamais retroceder, Armando. Amém? Amém. Marli, você ora para nós, fazendo um favor? Oremos ao Senhor neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, Sim, graças Pai. te damos por mais este dia. Glórias Pai. ao teu Graças nome, damos por Senhor. esse momento de louvor a ti, ó Paizinho amado. Sim, Deus. Ó Senhor, que possamos sempre estar nas tuas mãos, Senhor, para melhor, Sim, Senhor, Pai. falar contigo, Senhor, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Senhor. Sim, Que o Deus. Senhor possa estar sempre conosco, nos ajudando em todos os momentos das nossas vidas, ó Paizinho. Amém, querido. Jesus. Te agradecemos por este momento de louvor, agora que o pastor vai fazer a tua palavra, o teu Espírito, que possa falar aos nossos corações. Obrigado por tudo. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Hebreus 10, 39, né? Nós não retrocedemos, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós perseveramos, nós avançamos, nós seguimos sempre em frente, através daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Bem, vamos aqui então ao nosso tema de hoje, né, ao nosso estudo de hoje. Eu não tenho o costume de olhar, mas hoje eu estou aqui, nós estamos com poucos irmãos participando por causa do horário, né? Mas nós vamos conseguir melhorar esse número de irmãos participando conosco neste momento, né? Discípulo é aquele que segue o seu mestre. O discípulo é reconhecido porque ele segue o seu mestre. A palavra do Senhor nosso Deus diz que certa vez os discípulos chegaram em um lugar e eles disseram: aqui chegaram aqueles que estão revolucionando o mundo, né? Eles eram reconhecidos como os discípulos de Cristo Jesus porque eles seguiam a Jesus, né? No nosso caso, nós também, como discípulos de Cristo Jesus, que somos, Ele nos enviou a fazer outros discípulos. Então, nós nos tornamos discípulos de Cristo Jesus quando aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, passamos a praticar os seus ensinamentos e a sua palavra,
que era o que os discípulos ensinavam lá na igreja primitiva, né? Eles eram firmes ali no estudo, no aprendizado da doutrina dos apóstolos. E ali, tendo eles participado, tendo eles sendo edificados, tendo eles aprendido da palavra do Senhor nosso Deus, eles passaram a testemunhar, eles passaram a ensinar a palavra do Senhor, o nosso Deus. Nesses estudos de discipulado, eu quero compartilhar com os irmãos exatamente isso que os discípulos viveram, né? Tudo aquilo que Jesus transmitiu para os discípulos, né? E que nós temos conhecimento, e que nós podemos viver isto hoje intensamente como os discípulos de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, o que eu quero compartilhar com você é preciso que você guarde bem aí na sua mente. E tendo guardado na sua mente, no seu coração, você passe a viver desta forma. E o que é? É a sua posição em Cristo Jesus. Pois você que já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, se tornou um discípulo dele. Logo você precisa viver e permanecer nessa posição de discípulo de Cristo Jesus. O que ele fez por você foi vencer o pecado, a morte e o inferno. Jesus te fez então vencedor. Jesus te fez um vencedor do pecado, da morte e do inferno. Então você precisa viver como um vencedor. Você precisa viver isso que Jesus alcançou para você lá na cruz do Calvário. E não estou dizendo isso porque eu quero isso, que você viva dessa forma, né? Também isso aqui não é um estudo de autoajuda, não, para levantar, né, aí a sua autoestima. É a palavra de Deus que nós estamos estudando. É a palavra de Deus que nós vamos estudar. Para caminhar com Cristo, você precisa ter consciência de quem você é. E você é um vencedor. E andar nessa perspectiva de alguém que é vencedor por intermédio de Cristo Jesus. A Bíblia, vamos lá. 1 João, capítulo 5, verso 4. Anota aí. 1 João 5, 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João está dizendo que aqui, fica bem claro aí no teu coração, como eu disse, você precisa fixar esse versículo aí na sua mente, no seu coração, o que é nascido de Deus. Você nasceu de Deus através de Cristo Jesus. E João está dizendo, o que nasceu de Deus através de Cristo Jesus, esse vence o mundo. E a vitória, né? E a vitória que vence o mundo é esta, a nossa fé. Fé é crer, fé é confiar, fé é ousar, seguir em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, sem temor, sem medo, sabendo que Ele está conosco e que Ele nos conduz sempre em vitórias. Somos nascidos de Deus. Aquele que teve esse encontro com Jesus, ele é nascido de Deus. Ele tem uma nova natureza em Cristo Jesus. E essa nova natureza em Cristo Jesus é a natureza vencedora. Vencemos tudo porque a nossa vitória vem de Deus. A nossa vitória veio do Senhor, e a nossa vitória vem do Senhor. Paulo é mais ousado quando ele fala a respeito dessa questão. Ele diz assim, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo diz, olha, você que conheceu o Evangelho, que entregou sua vida para Jesus, que é um discípulo de Cristo Jesus, em todas estas coisas,
que você está vivendo, em tudo isso que você está vendo. Nós somos muito mais do que vencedores. Nós podemos sobrepor a todas essas lutas, a todas essas dificuldades, porque o Senhor Jesus é aquele que está conosco. E nós somos muito mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou e entregou a sua vida lá no Calvário por nós. Você precisa de ficar nessa posição, de estar nessa posição, de viver nessa posição de discípulo de Cristo Jesus, crendo nesta palavra, vivendo esta palavra. Quando Jesus falou a respeito, através de João, dizendo que o que é nascido de Deus vence o mundo, e também com o apóstolo Paulo em Romanos 8,37, que em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores. Eles estavam vivendo numa época, amados irmãos, e local, onde a mitologia grega era muito forte. E na mitologia grega somente os deuses conseguiam verdadeiras vitórias. O homem jamais conseguia alguma vitória ou vitória alguma. Nice, ou Nike, ou Nike, era a deusa grega que personificava a vitória, representava a força, a velocidade, Ela era representada por uma mulher alada, filho de Palas e Estige. Na mitologia grega, a derrota é humana, mas a vitória era tão somente dos deuses, Na Bíblia, Deus é que dá a vitória ao seu povo. Deus é que nos conduz em vitória. E nós temos a vitória por intermédio de Deus em Cristo Jesus. Essa mitologia caiu por terra. Esse mito caiu por terra, porque Deus em Cristo Jesus nos dá a vitória. E onde isso se encontra registrado? Lá em 1 Coríntios 15, 57. O apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só precisamos agradecer a Deus, porque Ele já nos deu a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro, ser discípulo de Cristo Jesus não é fácil. Viver uma vida cristã autêntica é difícil. Muitos até já desistiram por causa das dificuldades, por causa das derrotas, por causa dos confrontos, por causa das perseguições. Se frustraram, se decepcionaram consigo mesmo e abandonaram a caminhada da fé. Mas eu quero falar com você que está firme e com você que está em dúvida ainda. Olhe para a palavra do Senhor nosso Deus. Ouça a palavra do Senhor nosso Deus e comece a viver a palavra do Senhor, o nosso Deus. Ouça em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 17. 2 Coríntios 2, 14 e 17. Mas graças a Deus, novamente, agradecendo a Deus, Paulo, 2 Coríntios 2, 14 e 17. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus, que sempre, em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as horas, Deus nos conduz vitoriosamente por intermédio de Cristo Jesus. E o nosso testemunho,
E o nosso testemunho exala a fragrância do conhecimento de Deus. Que você possa, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus, viver esta palavra. E o segredo, amados irmãos, para vivermos esta palavra e para obtermos essa vitória, é sempre estarmos unidos a Cristo Jesus e sendo fortalecido através da ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Portanto, preste atenção, ouça a palavra, deixe a palavra do Senhor falar ao seu coração, medite nessa palavra até que você esteja cheio dessa palavra, cheio do poder dessa palavra, na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, para que você possa viver como discípulo de Cristo Jesus sobre a face da terra e viver como o apóstolo Paulo nos ensina. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Que você possa viver em vitória e de vitória em vitória. O propósito, amados irmãos e irmãs, desse nosso estudo é olhar para o discípulo unido ao seu Senhor, de nós estarmos unidos a Cristo e sendo sempre fortalecidos nele, né? Entender o novo nascimento. Você já nasceu de novo? Jesus conversou com Nicodemos e falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Mas ele não entendia o que era o novo nascimento, né? Era nascer da água e do Espírito. Ele imaginava que ele teria que voltar no ventre da mãe dele para... Não, é você ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É você ser transformado pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. É você começar a olhar para a palavra e viver essa palavra na sua íntegra. Você tem ou pode ter em Cristo Jesus esta palavra de vitória e viver esta vida vitoriosa em Cristo Jesus. Você precisa ser discípulo de Jesus e viver o que Ele preparou e disponibilizou para você no seu cotidiano. Uma vida espiritual vitoriosa. E o nosso primeiro assunto, né, estamos aqui enfatizando para os irmãos, exatamente, é a sua unidade com Cristo Jesus, né? Você está em Cristo Jesus, ligado em Cristo Jesus, né? Colocado em Cristo Jesus, posicionado em Cristo Jesus. Sua unidade com Cristo Jesus. Você precisa guardar isso na sua mente, que você está unido em Cristo Jesus, que Deus te uniu em Cristo Jesus, que você está em Cristo Jesus, porque você é essa nova criatura, que é alimentada, orientada e dirigido por Deus. Quando nós entendemos o novo nascimento, esta ação de Deus na vida do ser humano, através de Jesus Cristo, que o resgatou do pecado, da morte e do inferno, nós passamos a viver essa vida nova e temos acesso a todos os benefícios da palavra do Senhor nosso Deus, a todos os benefícios da obra salvífica de Cristo lá na cruz do Calvário. Paulo declara: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E surgiram novas coisas. E surgiu um novo propósito de vida. E surgiu uma nova forma de se viver. Um novo jeito de se viver. Um novo jeito de desfrutar da vida. Um novo jeito de olhar para a vida. Um novo jeito de contemplar a vida com a presença do Espírito Santo de Deus em nós
e através de nós, e desfrutando de tudo aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. E que tudo isso é um direito nosso. Tem um canto que diz, né? É direito nosso, é nossa herança, é herança de Deus deixada para nós através de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus somos criados de novo, né? Para viver em novidade de vida. Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo para todos nós. Para compreendermos esse novo nascimento e essa nossa ligação e essa nossa unidade com Cristo, eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 15, o verso de 1 a 3. Nós temos, nesse período, como temos programado com os irmãos, 1 hora de estudo. E nós não vamos passar disso, ainda que tenhamos começado um pouco atrasados, né? Temos aí um tempinho para ouvirmos um cântico e também aqui a preparação de tudo, mas nós pretendemos estar sempre dentro do nosso tempo, né? Louvor, adoração e o estudo de em torno de 45, 50 minutos. Então, somente. Então, vamos lá, João 15, de 1 a 3. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Amém. Bem, vamos iniciar lá um texto bíblico que diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Jesus foi colocado como a videira. E nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Né? Jesus é a videira e nós éramos galhos secos, improdutivos, destinados tão somente ao fogo, à destruição, à morte. Mas Deus, em Cristo Jesus, decidiu nos colocar de volta na videira verdadeira, para nos alimentar através da sua seiva, a seiva que é a palavra do Senhor, o nosso Deus, que abre os nossos olhos, que abre os nossos entendimentos, que nos traz sabedoria e compreensão dessa palavra. E aí então nós estamos ligados a Cristo Jesus. Eu não sei se você já observou, quando você compra uma planta que é feito enxerto, pega-se o galho de uma planta e abre-se a outra e coloca ali. E ela passa a viver a partir daquele momento, alimentando da seiva daquele galho que estava ali. Assim foi que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Nós estávamos lá, perdidos, sem produzir fruto nenhum, mas Ele nos colocou na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E é importante, amados irmãos, observarmos esta palavra aqui, quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Existe videira falsa? Se Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira, porque existe a videira falsa, sim. A videira falsa, ela não produz os efeitos que Cristo produz na vida de uma pessoa. Aqueles que estão ligados a uma videira falsa, certamente eles não têm isto na vida, a essência de Cristo na vida, o poder de Cristo na vida, a salvação de Cristo na vida, a vida eterna ele não possui.
Ele pode até caminhar bem, viver bem sobre a face da terra, mas ele não tem a salvação e a vida eterna. Para ele as coisas cessam aqui, param por aqui. Mas para o cristão que vive em Cristo Jesus, que nasceu de novo, que foi enxertado lá na videira, que se alimenta da seiva, que é Cristo Jesus, que é a sua palavra, este vive em novidade de vida sobre a face da terra. Esse é vitorioso porque o Senhor Jesus venceu por ele lá na cruz do Calvário. E como diz o apóstolo Paulo, em todas essas coisas nós somos muito mais do que vencedores. E ainda olha para a vida eterna e vê descortinar diante dele aquilo que Jesus diz também na sua palavra: na casa de meu pai há muitas moradas. E ele está falando a respeito do quê? Da salvação, da vida eterna é que ele está falando. Portanto, você precisa estar ligado a essa videira e se alimentar dessa seiva e ser um ramo produtivo e ser um ramo bonito, vivo, ligado à videira que é Cristo Jesus, e podendo olhar para os outros ramos, que são os outros irmãos e irmãs que estão do seu lado, que estão às vezes distante de você, do outro lado do mundo, mas estão ligados a esta videira verdadeira que é Cristo Jesus, e estão cheios de seiva, estão saudáveis e produzindo muito fruto. E aí Jesus diz: olha, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Então nós precisamos entender isso, e quem cuida de nós é Deus, o Pai Todo-Poderoso. É Ele que está sempre ali, cuidando de cada um de nós, cuidando dessa videira. É Ele que está ali, sempre presente do nosso lado. E nós precisamos compreender isso, como um agricultor cuida da sua lavoura, não deixando que praga nenhuma avance, não deixando que nada aconteça que venha a prejudicar a sua lavoura. Assim Deus cuida de cada um de nós, cuida da sua igreja, que é a noiva de Cristo Jesus. Amados, e ele continua depois: todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim, né? Significa aqui a nossa unidade em Cristo Jesus, né? A união do crente com Cristo, né? E nós poderíamos colocar aqui, amados, 5 características dessa unidade do cristão com Cristo, do estar ligado, do estar em Cristo Jesus. É uma unidade como se fosse um só corpo, onde cada membro serve uns aos outros. Então, primeiro, é uma unidade, como se fôssemos um só corpo, e cada membro serve um ao outro. 1 Coríntios 12, 27, 1 Coríntios 6, 15 a 19. É uma união, amados irmãos, vital e transformadora, em que Cristo habita cada um de nós, gerando e desenvolvendo em nós uma espiritualidade saudável. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vós sois templos do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vocês e está em vocês. Gálatas 4, 19. Em terceiro lugar, amados irmãos, é uma união pessoal, em que cada crente está individualmente ligado a Jesus, né? Cada um é uma ligação individual, você e Cristo, você e Deus.
João 14:20 e Gálatas 2:20 também. E amados, é uma união mediada pelo Espírito Santo de Deus. É uma união mediada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz essa ligação. Nós com Jesus, de nós com o Pai. 1 Coríntios 6:17 e 2 Coríntios 3:17 e 18. Estando em mim a nossa unidade em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo já nos ensinou, nós já citamos, né? Que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, quem está em Cristo é nova criatura. E para concluir, amados irmãos, o texto que nós lemos aqui tem um sério problema. Mas, por outro lado, tem uma coisa boa. Porque ele diz assim, ó, aquele que não dá fruto, ele corta. Oh, mas espera um pouquinho. O agricultor vai lá e corta? Sim, porque não está produzindo. Ah, mas aquele que está produzindo e produz muito fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então você que está em Cristo Jesus, que está vivendo em Cristo Jesus a palavra do Senhor, creia nisso. O Senhor vai preparar para que você viva mais e melhor ainda, para que você produza mais e mais fruto ainda, para que o seu testemunho leve muitas e muitas outras pessoas a conhecer o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele conclui: vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês estão limpos pela palavra que o Senhor tem nos dado. Que você possa desfrutar dessa bênção gloriosa de viver ligado em Cristo Jesus, alimentado em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus e cuidado por Deus para produzir muitos e muitos frutos. Amém? Então, nosso estudo de hoje é este. Você unido com Cristo Jesus. Ele é a videira. O Pai é o agricultor. E nós somos os ramos que fomos enxertados nele. E cada membro, cada galho, serve um ao outro como um corpo em Cristo Jesus. E essa seiva, através do Espírito Santo de Deus, gera vida. E como o Senhor mesmo Jesus disse, vida e vida em abundância para nós, amados irmãos. Nós estamos ligados, preste atenção, o seu crescimento, o seu desenvolvimento não depende do outro, porque é você que está ligado em Cristo Jesus. E é o como você se alimenta e o quanto você se alimenta que você se torna mais forte ainda. E aquele que se torna mais forte ainda pode fortalecer o seu irmão, pode fortalecer aquele que está do seu lado. E lembre sempre, essa unidade é mediante a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Desfrute dessa bênção. E agora, como nós iniciamos, nós estamos partindo aqui para a nossa conclusão. Eu quero levar a sua mente de volta lá para o início do estudo. O que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5:4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fique firme nesta fé. E também lá de Romanos 8:37.
mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E agora, para uma contextualização, dentro do tempo em que nós estamos vivendo, né? Neste momento que nós já citamos, um momento diferente, né? Que nem nossos pais viveram, e talvez os nossos avós tivessem vivido e ouvido falar, né? A respeito da gripe espanhola, que matou muitas pessoas, né? Hoje, nós estamos vivendo esse tempo, né, do Covid-19. E a morte tem levado muitas pessoas nesse tempo. A tristeza tem adentrado muitos lares por causa da perda dos seus queridos, né? O medo tem tomado conta da mente e do coração das pessoas. E também, amados irmãos, uma preocupação muito grande com o estado emocional e financeiro das pessoas também toma conta das nossas vidas nesse tempo. Então, mais do que em qualquer outro tempo da sua vida, lembre-se, você é um discípulo de Cristo Jesus. Você precisa viver de forma autêntica, sabendo que foi o Senhor que escolheu você, sabendo que foi o Senhor que te arregimentou, foi o Senhor que trouxe para debaixo da sua graça maravilhosa. Portanto, se posicione como um vencedor, como aquele que tem recebido a vitória por intermédio de Cristo Jesus. E proclame esse evangelho, para que aqueles que não se ligaram ainda a Cristo Jesus, a essa videira verdadeira, tenham a oportunidade de se ligar a essa videira verdadeira e se alimentar dessa videira verdadeira para suportar as tempestades, para suportar as chuvas fortes, para suportar as dificuldades desse tempo no qual nós estamos vivendo. Ligados em Cristo, nós somos muito mais do que vencedores e fortalecemos uns aos outros. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você continue sendo alimentado no poder da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais este momento em que o Senhor nos concede de comunhão com a Tua Palavra, de aprendizado da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a sua voz, Senhor. Porque podemos, ó Deus, ouvir a Tua Palavra. E queremos, ó Deus, sair daqui nesta noite, Senhor, depois de ter ouvido a Sua Palavra, viver intensamente como discípulo de Cristo Jesus, fortalecidos na ação do Espírito Santo de Deus, sabendo que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. E que estamos ligados ao Senhor para levar essa mensagem a muitos que estão necessitados dela, para que possam viver nesta fé, viver nesta confiança, viver nessa certeza que o agricultor das nossas vidas é o Senhor, que o agricultor deste mundo é o Senhor, o agricultor que cuida de tudo e de todas as coisas desde o princípio da criação é o Senhor, o nosso Deus. E a Bíblia diz que Ele não cochila, que Ele não dorme, que Ele cuida dessa criação 24 horas por dia e que todas as coisas estão debaixo do seu controle, tanto os que nascem quanto os que morrem. Que Ele recolhe diante do seu altar todas as lágrimas derramadas e que Ele não desampara nenhum dos seus, porque Ele é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Eu quero convidar você
para orar a esse Deus neste momento e buscar da sua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, como servos e servos teus, Senhor, nós queremos interceder por este momento em que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, Pai, de dor, de sofrimento, de tristeza, de medo. Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, permita que muitos ouçam sua palavra e sejam, ó Deus, enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus, e possam, ó Deus, viver em novidade de vida, Senhor, e possam, ó Deus, viver uma nova vida, Senhor, de esperança, de confiança e de certeza no Senhor, que é o agricultor e que cuida das nossas vidas. Repreende, Pai, o avanço do Covid, em nome de Jesus. Repreende, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, essa praga, para que ela possa, Deus, secar, para que ela possa, Deus, murchar, para que ela possa, Deus, ser extirpada de sobre a face da terra, em nome de Jesus, Senhor. E que a Tua glória nos cubra, para que possamos viver, Senhor, meu Deus, uma vida boa e abençoada pelo Senhor. Olha, Deus, por aqueles que estão enfermos e por aqueles que estão cuidando daqueles que estão enfermos, Pai. Pelos médicos, enfermeiros, Senhor. Por aqueles que preparam o alimento, por aqueles que fazem a limpeza, por aqueles que fazem a segurança nos hospitais. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Dá-lhes forças e guarda-os, ó Deus, e livra-os, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, o comércio, as empresas. Abençoa, Senhor, meu Deus, aqueles que estão passando por dificuldades, para que a esperança e a fé atinjam os seus corações, para que aqueles que estão com medo possam ser alcançados pelo seu amor. E olha, Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo, Senhor, que não pode se reunir no templo, mas que se reúne, ó Deus, nas casas. Olha, Senhor, meu Deus, para que cada casa, Senhor, seja, ó Deus, uma igreja, para que cada lar, cada família, Senhor, seja, ó Deus, o corpo de Cristo reunido, individualmente salvos em Cristo Jesus, alimentados na ação do Seu Santo Espírito, mas unidos à videira verdadeira que é Cristo Jesus, que nos mantém firmes, que nos mantém unidos, que nos mantém fortes, que nos mantém muito mais do que vencedores, por intermédio de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Olha, Senhor, pelo Teu povo, olha, Senhor, pela Tua igreja, e aviva aqueles que estão parados, inativos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, amanhã, sexta-feira, nós teremos a nossa reunião online, mas também transmitida aqui da igreja, nesse mesmo horário, às 18 horas, porque às 20 horas nós já temos que estar dentro dos nossos lares. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja, irmão, sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Um forte abraço, fique com Deus. O Senhor é contigo para te dar força e para te fazer sempre muito mais